começar a nossa aula de português agora. A gente começa... Deixa eu ver aqui onde que eu falei mesmo? Aqui, né? Página 25, tá bom? A gente já viu essas aqui. Aliás, 25 não, a gente tem uma atividade, não tem? Ah, página 25 a gente já leu. Tá certo, então tá certo. Essa É a daqui, página ó. 27, É, tia. a página 25 a gente já leu, que é a respeito do primeiro capítulo da Alice no País das Maravilhas. A gente já leu na última aula de produção textual. Agora a gente vai procurar fazer essas atividades aqui, né? Que na verdade eu passei para casa. Vocês já fizeram? Quem fez a Eu fiz. atividade? Quem fez? Diga eu. Eu. Pronto. Eu. Quem não fez a atividade? Diga eu. Sim, tia, calma aí. Eu fui olhar no meu livro, né? E não tem a página. Quer que eu te mostre? A página 26 não veio no seu livro? Sim. Eu não sei Será se que foi não tá alguém. colada, não? Não, tá não. Eu não sei se foi alguém que arrancou ou se. Não sei, tia. Bom, então agora a gente vai fazer aqui as respostas dessas questões. Eu não ouvi ninguém, ó, preste bem atenção no que eu tô dizendo. Eu perguntei quem aqui não fez. Eu não ouvi ninguém dizendo eu. Eu entendo então que todo mundo fez. Então o Eu que eu não vou fiz, fazer né, tia? agora? É, você não fez porque você disse que não tem a página, né? Pronto. Mas Última então, coisa, ó, bem eu rapidinho, né? perguntei, ó. Tem alguém aqui que não fez? Diga eu. Eu não. Você não fez a página 26? Eu fiz. Né, então, eu tô perguntando quem não fez. Quem aqui não fez? Diga eu. Ó, não ouvi ninguém dizendo nada. Eu quem? Ó, tá vendo? Ó, eu vou fazer a correção corrida. Eu vou fazer a correção corrida e depois quem não tiver feito pega no grupo, tá? Porque eu tô perguntando Ela pra disse. vocês não respondem. Aí depois não, Maria Eduarda disse eu, tia. não fez atividade de casa, né? Muito bem, parabéns, Ó, viu? tia, eu também te mandei disse. lá Você no sabe, privado. você Você sabe vê que que tá não tem. errado. Tem que fazer atividade de casa em casa, né? Aí depois fica assim, a tia não dá tempo, a tia passa rápido, a tia não deixa eu copiar. Não é assim, não. Essa aqui é atividade de casa, tá? A pergunta é, onde a Alice estava e com quem ela estava? A Alice estava do lado Ela de quem? estava sentada num barranco com a irmã. Isso, muito bem. Então, a Alice, né? A Alice estava com a irmã. E elas estavam aonde? Sentadas perto do barranco, né? É. Muito bem, Larinha. Isso mesmo. Agora, a pergunta da letra B. O que os personagens estavam fazendo? O que a irmã da Alice estava fazendo? Estava lendo um livro sem figuras e sem diálogo. Isso, a irmã da Alice estava lendo, né? E o que a Alice estava fazendo? E a Alice, o que a Alice estava fazendo? Ela não estava fazendo nada. Ela de vez em quando olhava pro livro para ver se tinha alguma coisa. Isso, muito bem. Então a Alice tentava espiar o livro da irmã. Muito bem. Ótima resposta, muito boa. Certo? Então aqui é a página 26, tá bom? O exercício 3, o A e o B, tá bom? Agora eu vou mandar esse mini vídeo aqui no grupo, né? E também vou mandar aqui no privado. E aí eu já vou passar para a próxima página, tá bom? Tô mandando aqui no privado para vocês agora. Aí eu já venho aqui agora, ó, para a pergunta C. A pergunta C é onde? Aqui, ó.
O estado de espírito de Alice era qual? Ela estava desanimada, ela estava cansada ou ela estava entediada? Cansada. Ela tava entediada. Ela estava cansada ou entediada, gente? Eu acho que ela Ela tava tava entediada. cansada. Isso, ela Pelo que eu me estava lembro, quando vocês entediada. leram. Isso, ela estava entediada. Então marca o X aí no tédio, né? Agora, por que que ela estava entediada? Por que que a Alice estava Porque não entediada? tava fazendo nada, né? Tinha nada pra fazer. A Alice estava entediada porque não tinha nada para fazer, isso mesmo. Porque não tinha nada para fazer. Muito bem. Ô tia, Nossa, aí tia, de mim, eu se eu tô falo até- perto da minha mãe que eu não tenho nada pra fazer, ela me bota pra lavar a louça. Tá certa ela. É. Nossa, tia, muito obrigada. Ué, se você tá entediada e você não tem nada para fazer e tem algo de útil em casa que você pode contribuir com a sua família, tá certo. Se você puder ajudar sua mãe, quem tá saindo ganhando é você. Eu não ia nem perguntar. O que vocês estão ouvindo? Eu O não relógio ia da nem Gucci. perguntar o que é que ele tava fazendo lá, não. Eu ia perguntar assim: Coelho, você me dá. Você me dá R$100 aí? Ó, E passei da Gucci. É, pelo gente, ó, amor. relógio da Gucci, roupa da Louis Vuitton. nossa! Nossa, riquíssimo. Cada Louis dinheiro Vuitton, esse aí. rapaz, você é doido. Ó, aqui, o que que a Alice realmente achou estranho? Ela achou estranho o coelho passar correndo perto dela? Ela achou estranho o coelho murmurar que estava muito atrasado? Ou ela achou estranho o coelho tirar um relógio do bolso? Acho que o segundo. Coelho tirou Não o lembro, relógio mas do eu bolso. acho que o segundo. É, o coelho tirar o Gucci do bolso aí. Ele tirou um Gucci do bolso. Aí, Ah, então tá certo. aí a Alice ficou preocupada. Engraçado, né? Passa um coelho correndo perto de mim, dizendo que tá atrasado. E eu vou ficar impressionada com ele tirando um relógio do bolso. Essa Alice é muito, É. muito doidinha, né? Ô tia, se tia. fosse aqui no Brasil, eles não iam nem se importar se era um coelho com jaleco. Se fosse da Louis Vuitton e o relógio da Gucci, iam se importar era com roubar ele. É verdade. Tô mentindo? Não, tá tia. não, tá certo. Oi. Principalmente no Rio de Janeiro. Ó, me diz Ô, uma tia. coisa. Oi, diga. Ele tá com a roupa do Louis Vuitton e tava segurando um iogurte. Eu não ia roubar a roupa dele, roubar o iogurte. Iogurte. E Iogurte. eu ia roubar o Não, iogurte. o relógio da Ai. Gucci, Matheus. Meu Deus, Matheus. Relógio do iogurte, caraca, tem relógio do iogurte. Da Gucci, menino. Tá bom. Me diz por que Desejo que que você eu acha, o que que você acha, segundo a leitura do texto, por que que a Alice foi atrás do coelho? Por que que ela foi lá? O que que motivou ela a ir atrás do coelho? Nem sei, tia, acho que é porque Curiosidade. era um coelho. Curiosa, queria saber o que estava acontecendo. Pronto, então a gente vai colocar isso aí, ó. A Alice estava já entediada, né? E como era muito curiosa, ela era muito curiosa, ela decidiu ir atrás do coelho, que representava uma atividade diferente, né? Para quem tá entediado, Nossa, tia, mas é uma atividade bem, né? como é que é? Mas é uma Dona atividade bem estranha. Eu não tô fazendo nada, né? De repente passa um coelho correndo por mim, eu vou correr atrás dele, né? É, tia, mas um coelho de relógio, de roupa de Louis Vuitton, tia? Tem condições não. Tem condição Eu não. não ia ficar curiosa, eu ia dizer assim, ó. Bichinho, vem cá, me presta R$100. Do jeito que você tá R$100. aí, com a Gucci aí, com o Louis Vuitton, tá aí um dinheirinho, tô precisando aí. Pra Né? O cara tá com a roupa da Louis Vuitton, um relógio. Não, a casa. Hoje ele tava, se ele fosse rico desse jeito, ele não tava nem correndo, ele tava numa Ferrari. Verdade. Ó, pra quem ainda precisa fazer essa tarefa, que é a tarefa de casa, eu mandei aí no privado de vocês e no grupo. E agora a gente vai ver aqui a questão dos tipos de narrador, tá bom?
Então a gente vai ver agora quais são os tipos de narrador. E vocês já devem conhecer, né? Quando a gente faz fichamento, a gente fala a respeito dos tipos de narrador, não é verdade? A gente vai tentar ver isso agora. Vai aí na página 27. Ó, para te ajudar, o Fofonildo, como sempre, nos dando aquela moral, aquela força aqui do lado, né? A gente vai ler aqui um trecho do primeiro capítulo do livro da Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, tá bom? Vamos lá, então? Tá. Então eu vou ler o Tia, primeiro parágrafo. Pode falar, Você Bruna. sabe, Primeiro, você sabe onde é que primeiro foi que o trecho. coelho comprou o relógio? Não. Na NASA. Mas, rapaz, a NASA já entrou na segunda-feira na aula de português. Estamos indo bem. Eu tenho que trazer um documentário da NASA para vocês verem, gente. Não é Da possível. NASA e do relógio da NASA e o relógio da A Gucci. NASA e o relógio da Gucci. Não, é da NASA e do relógio do Iogurte. Tá cada vez melhor. Vamos fazer assim, a Lara vai ler o primeiro parágrafo, depois o Matheus lê o segundo e a Bruna lê o terceiro, pode ser? Ô, beleza, tio. O terceiro é só um pouquinho. Hoje nós estamos com criatividade, viu, tia? Então vamos lá, a Larinha lê o primeiro parágrafo, o Matheus lê o segundo e a Bruna lê o terceiro, tá bom? Vou preparar minha voz de narrador. Tá bom. Papai? Pode começar, tia? Pode sim. A toca do coelho, no começo, alongava-se como um túnel, mas de repente abria-se como um poço. Tão de repente que Alice não teve um segundo sequer para pensar em parar antes de ver-se caindo no que parecia um buraco muito fundo. Matheus? Matheus está dormindo na nave. Não. Ou o poço era fundo demais, ou ela caía muito devagar. Pôs tempo de sobra durante a queda para olhar em volta e perguntar-se o que iria acontecer em seguida. Primeiro tentou olhar para baixo, para ver onde estava indo, mas está escuro demais para ver qualquer coisa. Então, olhou para as paredes do poço e notou que estavam cheias de armários e prateleiras. Aqui e ali viu mapas e quadros pendurados. Enquanto passava, pegou uma das prateleiras um pote. Tinha um rótulo geleia de laranja, mas para seu desapontamento estava vazio. Não quis jogar fora o pote com medo de acertar mortalmente alguém lá embaixo. Então esforçou-se para colocá-lo de volta em umas prateleiras enquanto passava. Tudo bem. Bruna? Geleia de laranja, meu Deus. Posso? Pode. Bom, pensou Alice. Então, depois de um tombo desses, não vou achar nada demais de cair de uma escada. Todos lá em casa vão pensar que fiquei muito corajosa. Não vou descontar nada, mesmo se cair do telhado, o que era bem possível que acontecesse. Caindo, esta queda não acabaria nunca. Olha o relógio da Gucci aí, ó. Olha o reloginho da Gucci aqui, ó. No finalzinho da página. Vendo aqui, ó. Olha o reloginho da Gucci aí. Pois é, gente. Aqui a gente tá lendo uma parte, né? Um trecho do primeiro capítulo aí, né? Do livro Alice das Maravilhas, do Lewis Carroll. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai observar umas coisas. Na aula passada de leitura que a gente fez, na verdade nem de leitura, é de literatura, né, que a gente fez daquele livro Pequenas Confissões, eu perguntei para vocês uma aula antes, na aula de produção textual, se vocês gostavam de ler livros. E a gente estava falando justamente aqui do assunto da Alice no País das Maravilhas. Nós estamos só dando sequência. Aí eu perguntei quem é que gostava de ler. Vocês disseram que não gostavam de ler, né? Que era muito mais interessante
talvez jogar, brincar, assistir um filme, alguma coisa do tipo. Aí a gente começou a inventar maneiras novas de ler. Lembra quando a gente começava a ler e aí a gente tinha a parte da narração, mas também tinha a parte da interpretação das vozes? Aí o Guilherme começou a interpretar a voz da Liliana, aí depois todo mundo começou a entrar no clima e começou a imitar a voz dos personagens que estavam no texto, e a leitura ficou muito mais interessante. Quem lembra disso? Ô, tia, Oi. tia, e eu com essa. E eu tentando assim, com essa. E tudo começou por uma iniciativa do Guilherme, depois cada um foi dando a sua voz, aí a Lara deu a voz dela, o Matheus deu a voz dele, e assim foi indo, né? Isso que é interessante. Quando você vai fazer a leitura de um texto, o mais interessante é isso aqui, ó. O que acontece quando a gente lê um texto de literatura? Quando a gente lê um texto de literatura, o leitor, né, ele está tentando passar para a gente um contato. Que contato é esse? Ele quer que a gente se conecte com o mundo que ele imaginou. Ele quer que a gente tenha uma sensação de que aquilo que a gente está lendo é tão real quanto se pode parecer. Então, em um texto literário, a gente acaba aqui participando meio que de um jogo com o autor do livro. Ele vai criar as regras e a gente vai entrar nessa adequação dessas regras. Ou seja, ele vai dar pra gente as orientações e a nossa imaginação vai criar esses eventos, vai criar essas ações, certo? Então, quando a gente está lendo o texto, se a gente lê de uma maneira muito massiva, se a gente lê de uma maneira muito mecânica, o texto não vai ter graça nenhuma. Por isso que a gente muitas vezes não tem gosto de ler um livro de literatura, por exemplo. Porque o livro de literatura, ele é diferente, por exemplo, do livro, por exemplo, um livro didático da escola, por exemplo. O livro da escola vai ter isso aqui, ó, vai ter perguntas para você ler, para você interpretar, né? Um livro de literatura é diferente, por exemplo, da apostila de religião, onde você vai ter que ler, vai ter que interpretar, né? Agora, um livro de literatura, ele vai, na verdade, dar para você condições de você entrar. Deixa a bichinha quieta, mulher. Tadinha. Ô, tia, eu tenho um negócio pra falar. Sim, pode falar. Não tem na página 27? Tem. Não tem um relógio? É o da Gucci. Ô, tia, não é da Gucci, é falsificado. Na verdade, é da NASA. Tá bom. Ô tia, quando for mandar os mini vídeos, olha o que eu te mandei no WhatsApp. Eu vou olhar. Então, a gente tem o desejo, né? A gente tem a oferta de fazer com que o aluno tenha prazer na leitura. Mas para que ele tenha prazer na leitura, vamos dizer assim, numa era onde aquilo que é digital tem muito mais atração do que aquilo que é físico, né? No que eu estou querendo dizer? Você tem muito mais prazer de estar no computador ou no celular do que pegando um livro para ler. Nessa era digital, a gente precisa criar maneiras de fazer com que a leitura ela se torne atrativa. E uma das estratégias que vocês usaram na última sexta-feira, na última quinta-feira, me deixou muito assim satisfeita. Eu via vocês conversando a respeito, porque lembra? Eu disse a vocês, um texto de literatura, um livro de literatura, ele vai despertar sensações em vocês. E quando a gente viu a injustiça que a Liliana estava sofrendo, a nossa vontade era de ir para cima dela, né? Para cima não da Liliana, né? Para cima da prima dela, para cima da tia dela, para cima do primo dela, que estão fazendo mal a ela, né? E para a mãe dela, que chorava, né? Por estar sofrendo aquela injustiça, né? Então, a gente tem que entender que o livro de literatura vai causar essa sensação na gente. Isso é que é bom. Vai gerar em você uma opinião crítica sobre uma determinada situação. Então, por exemplo, ali é uma situação de injustiça? Isso desperta em você uma opinião crítica sobre o assunto. Então, a leitura ela é muito importante. Seja um livro de literatura ou não, a literatura ela é muito importante. Porque ela vai despertar em você sensações, vai despertar em você expressões,
e críticas. E a gente precisa de pessoas, né, assim, com a idade de vocês, que já tenham esse amadurecimento, né? Eu sei que vocês são jovens ainda, mas é necessário amadurecer esse ponto de vista. Leitura não é uma coisa ruim, leitura não é uma coisa desfavorável, leitura não é uma coisa que porcaria, não vou ganhar nada com isso. Ao contrário, quem lê mais, escreve melhor. Quem lê mais, fala melhor. E quem lê mais, consegue aproveitar as melhores oportunidades. Isso é sem dúvida, gente. Sem dúvida, né? Hoje, por exemplo, os nossos alunos do 9º ano já estão começando a receber ali as indicações para fazerem as suas inscrições nos cursos de nível médio, né? Seja a questão aí do Ser Jovem, seja a questão do IFCE. E para isso eles vão passar por um processo seletivo, que daqui a pouco vocês também estão passando, né? Esse processo seletivo é daqui 4 anos, não demora muito tempo, né? Então vocês têm 4 anos para desenvolver um hábito pela leitura, para vocês aprenderem a escrever melhor, a ler melhor, a falar melhor, porque nesse processo seletivo só passam os melhores, né? Então a gente precisa ter isso em mente. Se eu quero algo de melhor na minha vida, eu tenho que me esforçar. E o estudo é a única coisa que você não vai ter prejuízo nenhum. Nunca ninguém vai roubar de você aquilo que você aprende. Podem roubar o relógio da Gucci, pode roubar aí a roupa da Louis Vuitton, pode roubar o que quiser da gente. Mas o nosso conhecimento nunca ninguém vai roubar, vai ficar sempre dentro da gente, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Ô tia, eu vou dizer de novo. Diga. Não é da Gucci o relógio. É da NASA. Pronto, desculpa. É da NASA. Mas vamos lá então responder essas questões aqui. Agora todo mundo. Não é da Gucci, não é da NASA. É do iogurte. Mas o iogurte é da NASA? Hoje vai longe essa história aqui. Vamos lá então, vai. O que aconteceu com a Alice após ela entrar na toca do coelho? O que você acha que aconteceu lá? Você acabou de ler, o que houve? Um poço muito fundo. Ela entrou num buraco muito, muito, muito fundo. E ela começou a fazer o que nesse buraco? Ela viu alguns armários nas paredes e prateleiras e pegou um pote de geleia de laranja, só que não tinha nada nele. Vale, meu Deus, já tá contando a história todinha. O que é isso, menino? O que é isso aí? Que isso? Olha só, Nana. Que foi, hein? A cara de puxa-frangos que o seu pai tá aí. Ah, é de ingerir tinta, né? Menino, que susto. Quer guardar? Não. Cadê? Deixa eu ver. Quero não. Cadê? Deixa eu ver. Quero não, obrigada. Ele chega aqui com uma seringona enorme, fazendo a cara de puxa-frangos. Já assistiu aquele desenho do Pica-Pau? Mostra o tamanho da agulha. Kiko, pripi! Já viu esse filme? Olha o tamanho da agulha que ele pega aqui, ó. Você vira direitinho. Essas tintas aí, você disse? Não é assim? A cara de Ô puxa-frango. tia, ele Deixa tá aqui, com deixa. essa cara por causa da NASA. Não. Quando ele faz cara de puxa-frango, sai eu e a Nana correndo aqui dentro de casa. Ele faz cara de puxa-frango. Bom, então vamos lá. O que aconteceu após a Alice entrar na toca do coelho? Né? A Alice caiu, né, no buraco. Caiu no buraco que parecia sem fundo. Isso. Eu vou colocar só assim por enquanto, porque as respostas que vocês me deram agora são bem parecidas com o que a gente vai colocar nas próximas questões. Por exemplo, aqui, ó. O que aconteceu de estranho na queda da Alice? Agora vocês me digam aquela parte lá dos armários. Como foi o negócio que vocês leram lá? Ela olhou para as paredes e tinha armários e prateleiras. Isso. Então a gente coloca assim, ó. Durante a queda, Alice viu armários com... O que tinha nos armários? Prateleiras. Com prateleiras. Pronto. Oi. Sabe onde é que a gente tá? Aqui no Ceará. Não, na página. Não. Página 47. Eu vou pra 40 hoje. Então, aí como é que era o poço? O poço era fundo, era raso?
Como que era o poço? Ele era muito fundo, parecia sem fundo. O poço era muito fundo. E o que mais que tinha? As paredes tinham armários, né? A gente já colocou as paredes. Tinham E armários. obviamente, né, tia, nesse buraco ela tava caindo bem lentamente. Ah, Não, domingo isso é mesmo. quente pra caramba. Então vou colocar aqui. Alice caía Tia, em câmera lenta. tia, Oi, ô tia. oi. Aqui, Então o poço é raso. Se ele é tão fundo e não tão fundo, então ele é raso. Não, o poço é fundo. O poço é fundo. E não tem fundo. Então é raso. É a NASA que tá fazendo isso com você, né não? Nós vemos em casa aí, botando É a NASA do iogurte. É a NASA do iogurte. Ó, todo mundo faz o seguinte, hein? Pega o livro aí, na página 28, tá bom? E começa a registrar as respostas. Nada de corpo mole, viu? Tá bom? Ninguém de corpo mole aí, tá bom? Tá, mas vai ter um negócio lá, aquele negócio lá que você mandou a gente fazer sexta-feira? Sim, pode mandar, eu já tô guardando. O único que me mandou até agora foi Matheus. Eu já salvei. Sexta-feira a gente vai fazer a apresentação dos documentários. Parabéns, viu, Matheus? Gostei muito do seu. Simples, prático e objetivo. Ficou muito Também bom. mandei. Muito bom. Quem mandou? você não sabe onde é que é. Ruth? Pronto. Depois eu vou olhar, viu? Quem mandou pra mim hoje, depois que eu já mandei o recadinho, eu vou olhar hoje, mais tarde, ou até amanhã de manhã, tá bom? Eu tô conseguindo olhar melhor as Tia, atividades que na parte da manhã. documentário? É que na aula de sexta-feira, a gente fez um... Ah, é, Ruth, você manda pra mim do celular da sua mãe, né? Tá certo, eu vou olhar lá depois. Agora que eu lembrei. É que a gente a gente passou uma atividade na sexta-feira pra gente fazer uma espécie de um documentário onde a gente vai fazer 5 fotos, né, a respeito de alguma situação assim de protesto, né? E aí a gente vai fazer dessas fotos uma apresentação na próxima sexta-feira. Só que vocês vão mandar as fotos pra mim e eu vou montar essa apresentação, né, pra gente poder assistir na próxima aula. Aí eu tenho o vídeo. Né, da aula de sexta-feira, eu posso mandar pra você, onde no vídeo eu tô explicando tudo bem direitinho. Tá bom, Lara? Vou só pegar aqui, ó. Ô tio, envia esse vídeo também. Oi, tia. Sabe o que eu me lembrei agora? Oi. Sabe as feministas? Feministas? Sim. Eu tava você me fez me lembrar agora que o meu padrasto, sabe? Ele acha que eu tava conversando com a minha amiga, aí ele não sabe muito bem o que é feminista, não. Eu disse, não sei o que, você viu aquele negócio dos feministas, não sei o que. Ele disse, feministas, Lara, eu sei o que é. Aí ele disse assim, aquelas mulheres que não rapam o sovaco, né? Aí eu disse assim, como é, Jorge? Ele disse assim, eu vou mostrar a dancinha que ele fez, filho. Olha, presta atenção, ele fez é muito engraçado, ele fez desse jeito. Eu tô querendo ter gravado, ficou muito engraçado. Era tipo ele... Desse jeito, ó. É. Desse jeito. Ai, meu Deus. Eu já vi de tudo mesmo. A gente pode continuar, gente? Quem ainda tá registrando? Eu. Ai, meu Deus do céu. É muito divertido estar aqui com vocês. Vocês não sabem de nada. Ô tia, depois eu vou mandar um vídeo com eu e meu padrasto dançando essa dancinha. Tá É bom. muito engraçado, tia, ele. Pronto, Ruth. Eu vou olhar o seu, viu?
Recebi aqui, deixa eu olhar o da Bruna também, quando vocês estão registrando. Nossa, Bruna! Aí você arrebentou, hein? Caramba, meu! Esse aqui é o relógio mesmo do coelho, viu? Caramba! Ô tia, Quanto será que custa um bicho desse, hein? Lindão. Nossa, tia, muitos quintilhões. Deve ser. Lindão. ô Caramba. Ô, tia, tia, eu vou enviar pra você aí o relógio da Gut. Eu vou enviar junto com o preço pra você ver. Tá bom, manda pra mim. Eu posso passar para próximas questões? Pode? sim. Sim? Quem ainda está registrando? Ninguém? Ô tia, eu posso mandar um protesto contra a xenofobia? Pode. Pode sim. Já terminei, você pode passar pra onde? Pronto, estamos aqui na página 28, ainda na questão 11, tá bom? A pergunta é: caindo, caindo, caindo. O que significa essa repetição do verbo cair? E ela tá caindo num poço muito fundo. Que ela tá o quê? Alongação. Uma longa ação. Uma alongação. Boa, uma alongação. Isso. Ou seja, a gente pode dizer que, ou seja, a duração da queda foi demorada, certo? Muito bem, gente, parabéns. Ótimo mesmo. Aqui na 12, pelas ações de Alice, qual é a principal característica da menina? Através das ações da Alice, qual você acha que é a principal característica dela? A curiosidade. Pronto. Alice é curiosa. Alguém quer dizer outra coisa? E também ela é meio doida. Por que você acha a Alice doida? Ela De precisa ser acordo estimada com pela os nave. dois filmes da Alice que eu assisti, ela é tratada como maluca por ver bichos estranhos, por dizer que conheceu o País das Maravilhas. Bom, então vamos colocar observadora, né? Ela observou tudo isso e relatou, né? Oi. Tia, Oi? será que esse Ô, tia, ei, tia, olha a foto que eu te enviei. O relógio é feio pra Dedéu, mas fala o preço pra todo mundo. Tá bom, eu vou ver já. Ó, eu acho também que ela é corajosa, porque para ela entrar num buraco, eu não ia entrar num buraco desse. Eu não sou corajosa, Eu ia. né? Eu não ia, não. Sério mesmo. Tá aí uma coisa que eu não entraria. Então, vou colocar essas 3 qualidades aqui, tá? Essas 3 características. Uma menina curiosa, observadora e corajosa, né? Já a 13 é assim: compartilhe com os colegas o que você sabe sobre essa história. O que você imagina que vai acontecer com a menina na sequência. O que você acha que vai acontecer depois que ela chegar lá no fundo desse poço? O que você acha que vai acontecer ali? Ela vai chegar numa sala, só que ela chega no teto, porque a sala tá de cabeça para baixo. Aí ela cai no chão. Uhum. E tem um bocado de portas. Aí ela come, tipo, um negócio, quer dizer, na cima de quem tá comendo. Ô, tia, E bebe um negócio que diz bêbado. E ela entra lá em uma portinha bem pequenininha, que ela fica bem pequena. E ela acha o País das Maravilhas. Tudo bem, isso mesmo. Exatamente. Estou enviando para vocês aqui, né, os mini vídeos no seu privado e no grupo. E a gente vai passar para a página 29. A gente vai ver um pouquinho sobre. Eu posso falar o que eu acho que aconteceu com a Alice? Pode, sim. A Alice estava caindo, ela cai em cima do coelho, só que o coelho ele fica bravo e as duas começam a batalhar. A luta dura 2 horas, no caso 3 horas. Sim. Depois de uma longa luta, a Alice vence, que ela dá um tapa bem fraco, o coelho morre, um tapa.
Depois a lista, deve que você botar pra casa. Ô tia, eu vou te mandar o jornal do Among Us. Respeite. Tá bom. Então vamos aqui, ó. Respeite. Tá certo. Ei, tia, imagina, tipo assim, esse negócio me lembrou do episódio de Gravity Falls que os caras fizeram assim, reboraram um negócio lá dentro, a Fê falou, a bola de chiqueira era pra botar no lixo. Aí foi todo mundo pulou dentro pra pegar. Quando ele pulou dentro, passaram 2 horas, o episódio inteiro caindo dentro de um buraco, que eles conversando lá, fazendo pedra, papel, tesoura. Aí quando o buraco acaba, eles voltam pro mesmo canto e ficam em pé, em cima do buraco de novo. O Renan mandou pra mim as fotos aqui do relógio da Gucci, viu, Bruna? 261 mil reais. Meu Deus do céu. Tia, esses três aí são os mais baratos, viu, tia? Tá dando, Então, 1 milhão. tá dando dinheiro, viu? É mais do que eu poderia ganhar em 50 anos de trabalho. Mas vamos continuar aqui, ó. A gente vai agora para essa página aqui, ó. Página 29. Aqui na página 29, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de narrador. Vocês já conhecem. Narrador é aquele que conta a história, né? Aquele que está organizando a história, né? Organizando a narrativa em forma de descrições, né? Só que tem narradores que eles vão interferir na narrativa e tem narradores que não vão interferir na narrativa. Ou seja, existem pessoas que estão contando a história, alguns são personagens da história e outros não são personagens da história. Então aqui no seu Tem os livro... narradores que são os narradores observadores, os narradores personagens. Isso, exatamente. Então a gente vai ver 2 tipos de narradores aqui. Os narradores em primeira pessoa, que são aqueles narradores que estão contando a história como se eles estivessem fazendo parte, né? Eu vi, eu estava, eu comi, eu andei, né? Narrador em primeira pessoa. E também nós vamos ver narradores em terceira pessoa. Então, quem é o narrador em primeira pessoa? É aquele que ele é um dos personagens, ele está contando a história do seu ponto de vista, certo? Então, o narrador em primeira pessoa é o narrador observador, é o narrador personagem. O narrador personagem é aquele que conta a história do seu ponto de vista, ele faz parte da história, tá? Esse narrador, ele pode ou não pode ser o protagonista, ou seja, o personagem principal, certo? Ele não precisa ser o personagem principal para ser o narrador. Basta que ele seja um dos personagens. E isso acontece. Aqui, por exemplo, a gente tem 2 trechos de histórias. A gente tem o esconderijo secreto das coisas misteriosas e a rendeira borralheira. Na primeira história, tá assim, ó. Quando eu contei pro papai que eu tinha um esconderijo secreto das coisas misteriosas, ele morreu de rir. Eu quis saber por quê. Ele olhou para a cara da mamãe, ela agradou meus cabelos e disse: nada, minha filha, é seu pai que achou engraçado. Tá vendo aqui nessa primeira história, ela sempre vai colocar o eu. Ó, eu quis saber o porquê. Eu contei pro papai que eu tinha um esconderijo secreto, sabe? Então, é o personagem que também é um narrador, e ele vai contar as coisas sempre em primeira pessoa. Agora aqui, ó, é um narrador em terceira pessoa. É um narrador observador. Ele não faz parte da história. Ele observa e depois registra, né? Então diz assim, ó, era uma vez uma pequena cidade chamada Santa Rita, um lugar bonito, silencioso e sossegado, onde raramente acontecia alguma coisa diferente da rotina. Os adultos trabalhavam, as crianças estudavam, os pássaros voavam, as flores se abriam, os dias passavam um depois do outro, sem qualquer novidade. Um tédio. Ó, onde é que está aqui a colocação de terceira pessoa? Tá aqui, ó. Os adultos, eles. Os pássaros, eles. As flores, eles. Os dias, eles, né? Então a gente tá falando aqui de terceira pessoa do plural, tá bom? Você quer fazer uma pergunta, Lara? Oi. Essa história aí a gente já leu no 4º ano. Exatamente. Se lembram que é tipo uma Cinderela nordestina, gente? Uhum, exatamente, essa historinha mesmo. Essa mesmo. E se você continuar aqui, ó, lá na página 30, você vai ver aqui a perspectiva sobre o narrador em terceira pessoa, né? Então, o narrador em terceira pessoa, ele é o observador, né?
é aquele que conta a história como se fosse uma pessoa que estivesse observando mesmo. Ele não participa dos fatos narrados. Esse tipo de narrador, ele vai ter características diferentes. Ele pode ser chamado de narrador observador, que é como a gente já chama ele, ou de narrador onisciente. Porque ele vai dar detalhes da história, né, como se ele tivesse estado lá presente, como se ele tivesse visto, ouvido, né, e participado daquilo de uma maneira indireta. Então, o narrador observador é aquele quem conta a história, ele sabe o que aconteceu, mas ele não sabe de tudo sobre os personagens. Ele não conhece os pensamentos do personagem, certo? Então, o narrador observador, ele é aquele que vai estar observando e ele vai registrar do ponto de vista que ele está vendo, sem participar dos fatos. Mas o narrador onisciente, além dele conhecer os fatos, ele conhece também os pensamentos dos personagens. Ele fala através de algum desses pensamentos, né? Mas não deixa de ser um narrador em terceira pessoa. Então, ó, olha esse texto aqui. Ó. Esse texto aqui é narrador onisciente. Ó, como ela queria sair daquela sala escura? Como é que ele sabe que ela queria sair daquela sala escura? Ele entrou na cabeça dela? Né? Então, é um narrador onisciente. Como ela queria sair daquela sala escura e passear entre aqueles canteiros de flores esplendentes e aquelas fontes fresquinhas. Mas não conseguia passar sequer sua cabeça naquele buraco. E mesmo que minha cabeça passasse, pensou a pobre Alice, de nada serviria sem meus ombros. Ah, como eu gostaria de poder encolher como uma luneta. Acho que seria possível se eu soubesse como começar. Tantas coisas extraordinárias tinham acontecido ultimamente, vocês sabem que Alice começava a pensar que quase nada seria realmente impossível de acontecer. Então, tá vendo aqui? O narrador onisciente, ele vai falar como se ele estivesse vendo os pensamentos do personagem, como se ele estivesse dentro da cabeça do personagem. Então, às vezes, a gente pensa que só tem dois tipos de narradores, né? O observador e o personagem. Mas agora vocês estão sabendo que tem o onisciente. Ele também é chamado de observador, mas ele é um observador onisciente, aquele que sabe de todas as coisas que acontecem com o personagem. Tá bom? Pode falar, Larinha. Tia, posso falar? Pode. Ô, tia, ó, eu tenho duas coisinhas só pra falar. Certo. Um é que esse narrador onisciente é um pouco do narrador em primeira pessoa, não narrador personagem, e é um pouco do narrador em terceira pessoa, que é o narrador observador, né? Na verdade, ele não é um pouco do personagem, porque é assim, se o narrador ele é um narrador onisciente, ele não faz parte da história, né? Ele não é um narrador personagem, né? Ele está na história, ele está identificando a história, a menos que ele tenha ali atrelado os dois papéis. Mas, geralmente, o narrador onisciente, ele vai retratar para você a riqueza de detalhes externos e internos quanto à personalidade do personagem principal ou os secundários. Então, por exemplo, no caso de Alice no País das Maravilhas, a gente tem um narrador que ele não é um narrador observador apenas. Ele é um narrador observador onisciente, porque ele está sabendo o que a Alice está querendo dizer. Ele está entendendo o que a Alice está passando de uma maneira muito intrínseca. Agora, se você tem um narrador personagem, ele só pode falar aquilo que ele está vendo, certo? Então, aquilo que ele não vê como pensamentos, sentimentos, não diz respeito a ele assinalar. Mas pode ser que tenham histórias que a gente vá ler e que a gente entenda que tem os dois. Por exemplo, eu sou uma narradora observadora, tá bom? Aí, pra mim, é muito fácil relatar o que está acontecendo. Mas, de repente, eu quero dizer o que você está pensando, Lara, na historinha. Aí eu me torno uma narradora onisciente. Agora, eu sou parte da sua história. Eu e Lara estávamos andando, tá vendo? Eu e Lara, tô falando na primeira pessoa. Eu e Lara estávamos andando. E aí, eu acho que Lara pensou. Tá vendo? Se eu acho que você pensou, pode ser que não seja isso que você tenha pensado, né? Então, o narrador, para ele ser um narrador onisciente, ele tem que ter certeza. E para ele ter certeza, ele tem que ser aquele que realmente vai interagir com a história, criando um ambiente para que as pessoas interajam com aquele sentimento que ele está querendo expressar. Lembrando, literatura é isso. A literatura vai querer trazer para você uma sensação, um sentimento, né? Um pertencimento àquela história, tá bom?
Mas aqui na página Ô, tia. 29 a gente vai responder algumas questões, tá bom? Ô, Lara, dessas duas aqui, dessas duas histórias aqui que você viu, qual é a que está sendo contada em primeira pessoa? É o esconderijo secreto das coisas misteriosas. Isso. E por que que você acha que essa é a história que está contada em primeira pessoa? Eu posso citar uns 2 trechinhos dessa história? Pode. Ó, eu quis saber por quê. Muito bem. Quando eu contei pro papai que tinha um esconderijo secreto das coisas misteriosas, ele morreu de rir. Muito bem. Ó, Então a gente vai eu- justificar Não aqui. tem aqui o eu, mas dá pra perceber. Muito bem. Então a gente vai justificar aqui, certo? Então, a historinha, que é primeira pessoa, aqui é o esconderijo secreto das coisas misteriosas. Certo? E aqui a nossa justificativa vai ser essa daqui, ó. Pessoal que tá escrevendo as informações, melhora a letrinha, tá bom? A gente vai colocar assim, ó, podemos perceber que a narradora, e a gente coloca esse hífen, né? Porque a gente escreve narradora, personagem, é uma menina, né? Podemos perceber que é uma menina, né? Que é como eu perguntei pro papai, né? Uma menina. A mãe dela fala assim, nada, minha filha. Então é uma menina. A gente percebe que é uma menina. Tchau, tchau, isso é 9h30. É sim. Ah, tá. Antes de a gente sair, eu preciso te mostrar uma coisa. Tá bom. Ô, tia, no final da aula, eu posso apresentar a tela pra mostrar o jornal? Pode. Pronto. Ô, Eu coloquei tia. só uma frase, tá bom? Oi, Ariane, diga. Sabia que na... Como é? Você já fez a Calça, página até que o é. 30? Como é que é? Você já fez a página 30? Não, a gente vai fazer a página 30 só... Ah, é. A 30 a gente faz agora. Por quê? Por causa que eu tinha visto vocês na página 30, eu pensava que você já tinha feito a tarefa. Não, eu fui só lá fazer a explanação do conteúdo. A gente vai pra página 30 agora. Tá bom? Assim que vocês terminarem aqui, a gente vai pra página 30. E aí eu vou explicar a página 31, que é pessoal, vocês que vão responder. Tá bom? E aí eu vou passar pra vocês as páginas de casa. Que as páginas de casa hoje são a página 49 e a 50. Aí eu vou explicar direitinho o que vocês vão fazer lá. Tá bom? Todo mundo já registrou aqui as informações? Quem ainda está fazendo? Diga eu. Ei, Quero um macarrão. Ô, tia, na hora que você foi falar isso, eu coloquei o ponto final na minha resposta. Pronto, então eu coloquei assim, ó, segundo a orientação da Lara, a gente pode perceber que a narradora personagem é uma menina, né? Porque uma das frases que ela diz é eu quis saber, tá vendo? Tá em primeira pessoa, ó, eu quis saber, né? Eu quis saber. Então, o narrador personagem, ele sempre vai se referir à história, né? A construção textual que a gente tá vendo em primeira pessoa, tá? Primeira pessoa do singular, tá? Amanhã, aula de matemática, a gente vai fazer uma revisão, tá bom? Já preparei a aula de amanhã. Nós vamos ter uma revisãozinha aí sobre porcentagem, números decimais e divisão, tá bom? Vou dar só mais um minutinho para vocês terminarem aqui, essa daqui, ó, que a gente tá fazendo, pra gente ir pra próxima, tá bom?
Tem alguém ainda registrando? Eu, Eu quem? Matheus. Matheus, tia. Pronto. Ó, se você quiser ver melhor a tela, dá 2 toquezinhos na tela do seu celular, que ele vai aproximar, tá bom? Dá pra você ver bem direitinho. Você dá 2 toques. Bota os 2 dedos assim e espalha pra cima que vai dar um zoom gigante. Isso também. Se você colocar os 2 dedos e abrir assim, dá o zoom também, tá? Muito bem. Obrigado, Renan. Valeu mesmo. Você pode dar os 2 toquezinhos ou você pode abrir o dedinho e abrir o zoom, que dá pra você ver também bem direitinho. Oi, tia. Oi. Eu já fiz a página 30, viu? Foi, pronto. Se quiser fazer a 31 também, a 31 é pessoal, tá bom? Pode ir, Matheus? Ela também. Pode. Pode? Pronto, a gente vai fazer assim então, ó. Eu vou aqui explicar pra vocês a atividade de casa rapidinho, porque senão eu tenho medo da gente não conseguir ter tempo, né? E aí começa a aula do tio Laís se vocês não conseguem ver o que a gente vai fazer, né? Então, ó, essa aqui é a atividade de agora, né? A gente vai fazer a página 30, que é essa daqui, a gente já vem já fazer isso aqui. Aqui é a página 31, tá bom? A página 31 tá dizendo assim, ó, que o tipo de narrador é um elemento a que deve estar atento quando você lê uma obra. Por quê? Essa é uma escolha feita durante a criação de um texto criativo. O que é que determina essa escolha? Né? Depende da história. O tipo de narrador, ele precisa estar adequado a essa história que você vai estar contando. Então, aqui você vai fazer um treinamento, tá bom? Você vai treinar um dos 2 tipos de narrador e você vai escrever um trecho, né, de Alice no País das Maravilhas, só que você vai ser o narrador dessa história participando junto com a Alice, tá bom? Então, aqui vocês vão fazer todo o trecho que a gente acabou de ler aqui, ó, nessa história. Se você quiser utilizar esse texto aqui, ó, da Alice no País das Maravilhas, na página 27, você pode fazer. Pode pegar qualquer pedacinho, não precisa escrever ele todo, tá bom? Não precisa escrever todo. Por exemplo, o texto que a Bruna leu, ó. A Bruna leu assim, ó. Bom, pensou Alice. Aqui você pode dizer como se fosse você. Você vai escrever o texto como se você fosse uma narradora personagem. Você tá junto com a Alice. Você vai colocar assim, bom, a Alice pensou, né? Depois de um tombo desse, não vou achar nada demais cair da escada. Aí você vai dizer assim, você vai colocar como se você estivesse participando da história. Todos lá em casa vão pensar que eu fiquei muito corajosa. Aí você coloca aqui, eu não acho que a Alice era corajosa, não. Eu achava que a Alice era doida mesmo. Como que ela pode pular num buraco desse sem se preocupar, sabe? Então aqui você vai se colocar na história, tá bom? E a partir daí a gente vai observar se tem alguma mudança. Oi. Essa parte de baixo do texto. Não, meu amor, não. Você não entendeu o que eu falei. A resposta não é a parte de baixo do texto. Preste atenção aqui, ó. Você vai treinar o uso dos tipos de narrador realizando essa atividade aqui. Você vai reescrever um trecho, qualquer trecho daquele texto da página 27, qualquer pedaço. Só que você vai entrar na história, porque você vai ser o narrador em primeira pessoa. Você vai ter que utilizar a palavra eu. Eu estava lá quando eu vi a Alice fazendo isso. Você está entendendo? Você vai reescrever uma parte daquele texto em primeira pessoa. Você entendeu agora? Ariane? Sim. Entendeu mesmo? Pronto. Então aqui você vai fazer um texto em primeira pessoa. Você quem vai dizer, eu estava lá quando eu vi a Alice caindo naquele buraco, né? Você quem vai dar ali o objetivo daquela história em primeira pessoa. Mas a gente vai fazer agora esse último exercício aqui, ó. Para vocês, quem é que conta essa história aqui, ó? Quem é que está contando esse trecho da história que a gente acabou de ler? É a Alice? É um personagem? Não é um personagem? Você acha que quem conta essa história é um dos personagens? Sim ou não? Não. Não, por quê?
Sim, eu acho que sim. Você acha que é um personagem que tá contando a história? Olha aqui, ó. O texto é esse aqui, ó. Quer ver, ó? O texto é esse aqui, ó. Como ela queria sair daquela sala escura e passear entre aqueles canteiros de flores esplendentes. Você acha que quem tá falando isso aqui é um personagem do texto? Não. É um narrador observador ou é um narrador personagem? Hein? Eu acho que é o narrador observador. Observador. Então ele não é personagem, certo? Então você vai colocar o xizinho aqui, porque ele não é personagem, tá? Agora, preste bem atenção aqui na segunda pergunta, ó. O narrador conhece os sentimentos e as emoções de Alice. Isso é verdadeiro ou isso é falso? O narrador conhece os sentimentos e as emoções da Alice? Sim ou não? Sim. Por que que ele conhece? Porque ele é um narrador... Ele é um narrador onisciente. Quando o narrador, ele é um narrador onisciente, ele vai conhecer, então, os pensamentos do personagem. Tá bom? Ok. Agora a gente vai vir aqui, ó. Vamos responder a pergunta C. Qual é o tipo de narrador presente em Alice no País das Maravilhas? A gente vai colocar que é o narrador... Observador. Consciente. Isso. Narrador, observador, onisciente. Muito bem. É o narrador, observador, onisciente. Muito bem. Exatamente. E aí vai ficar faltando vocês fazerem só a página 31, que é para vocês registrarem um pedacinho daquele texto em primeira pessoa, como se você estivesse na história ali participando. Tá bom? A sua atividade de casa, eu vou só colocar aqui para você ver. Já já eu volto aqui para quem está registrando. É essa daqui, ó. Ó, você vai fazer a página 49 e a página 50. Aqui é ainda baseado no conto da Alice no País das Maravilhas, tá? Aqui tá pedindo para você se reunir com 2 colegas, mas você não pode, você tá em pandemia, né? Então você vai fazer só. Vai relembrar os principais fatos da história e vai fazer um resumo dessa história aqui, ó. Um resumo bem simples, não precisa ser um resumo muito comprido. Aí, depois que você fizer isso, você pode querer modificar alguns elementos. Você pode colocar você como narrador em primeira pessoa, né? A história pode acontecer nos dias de hoje, em meio à pandemia. O fim da história pode ser outro, totalmente diferente. E você pode colocar quantos personagens você quiser. Tá bom? Ou Oi. seja, a gente pode modificar a história do nosso jeito. Exatamente, do jeito como você quiser. Vocês Eu entenderam? tinha a senhora. Tia, não tem aquele vídeo que você disse que ia mandar pra lá? Ô tia, eu vou botar a mão no meio. Você quer que manda pra você também? É, Tá bom, eu vou mandar pra todo mundo no grupo então. Ô tia, no meu resumo eu vou pôr a mão guizinada. Preparem-se. Pode ser. De repente você quer colocar o Ciano dentro da história da Alice. Pode ser, né? Ô tia, eu vou pôr assim. De repente você quer colocar a Alice como impostora. Pode ser. Entendeu? Ô tia, eu vou pôr assim, ó. Alice jogando Among Us de Ciano sendo impostora. Já estava tão cansada que resolveu ir dar uma voltinha. E de repente encontrou um coelho da NASA correndo. Da NASA. Não, o coelho não, o ciano. O Ciano com um relógio. O Ciano com um relógio de iogurte. Nossa, não. Vai ser muito top. Vai ser muito legal. Então tá bom. Aí vocês vão mandar pra mim as fotos de hoje, tá bom? Preparem-se. Ô, tia! Oi. Tia, eu quero apresentar uma coisa primeiro. Né? Eu vou deixar você apresentar. Deixa eu só ver se todo mundo já copiou. Vai entrar no site da escola lá pra pegar. O que é? Não entendi. É que minha mãe tá pedindo o link da. Não tem aquele bicho lá que é as notas da escola? Uhum. Ô, tia. Aí ela tá pedindo, aí eu não sei mais como é que é. Também sempre que eu pesquiso aparece, site não encontrado.
É porque você não deve estar procurando, deve estar digitando o site de uma maneira errada. Eu vou mandar também. Ô tia, Oi. presta atenção. O ciano, né, da NASA estava fugindo dos cianofóbicos, que também eram da NASA. Então, ele pulou em sua nave de iogurte e Alice não, Alice. E Alice vendo isso, foi atrás. Mas antes disso, colocou a máscara e passou o álcool em gel. Nossa! Aí sim, hein?